Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto do Matemática e Companhia e hoje estamos aqui com mais uma aula para você que está se preparando para a prova da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Estou trazendo aqui para você um assunto muito importante, na verdade dois. Vamos falar hoje sobre a parte de funções, mais especificamente a parte de função do primeiro grau e também a parte de equações. Também equações apenas do primeiro grau. Equação do segundo grau é um assunto para nossa próxima aula, beleza? Assim também como a parte de função do segundo grau. Todo esse nosso material da aula, esses nossos exercícios que nós vamos resolver aqui, estão disponíveis para você no Passeio Direto, nesse link que eu estou disponibilizando aqui no comentário que está no topo do nosso vídeo, beleza? Então, olha só, vamos começar direto já na nossa primeira questão aqui da Banca Fundatec, e a nossa primeira questão diz assim: o valor de x que torna verdadeira a igualdade. E aí nós temos uma igualdade, 1 sobre x menos 1 igual a 3 sobre x mais 3. Nós queremos então saber exatamente qual é o valor que vai tornar verdadeiro essa igualdade. Para isso, então, nós vamos reescrever essa igualdade, que é uma equação de primeiro grau. Então, nós temos aqui 1 sobre x menos 1 igual a 3 sobre x mais 3. O que nós vamos fazer? Aqui nós podemos usar a propriedade fundamental das proporções, aquela que fala para nós multiplicarmos os valores em ordem cruzada. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar agora essa multiplicação da seguinte maneira. O nosso número 3, que está aqui, ó, ele vai multiplicar o x menos 1. Então vamos colocar 3 vezes x menos 1 igual a o 1, agora, que está lá no outro lado, vai multiplicar o x mais 3. É importante esse parênteses porque para nós lembrarmos que nós vamos fazer uma multiplicação usando a propriedade distributiva. Como assim? O 3, por exemplo, ele vai multiplicar o x, que fica 3x, e o 3 também multiplica o menos 1, que fica menos 3. Colocamos o sinal de igual e o 1 multiplicando cada um dos elementos agora ficaria x e 1 vezes 3 ficaria mais 3. Como que nós vamos organizar essa equação do primeiro grau? Nós vamos colocar letras para um lado, números para o outro. Ou seja, mantemos o 3x com o mesmo sinal e o x que estava aqui positivo, ele vai ficar negativo do outro lado da igualdade. Fazemos uma operação inversa, por isso nós trocamos o sinal. Agora nós temos aqui 3 positivo e o 3 que era negativo, estava diminuindo, agora ele vai somar a operação inversa. 3x menos 1x, nós temos 2x, igual a 3 mais 3, 6. Se o 2 está multiplicando, veja que a operação inversa da multiplicação torna-se uma divisão. E aí temos 6 dividido por 2, o nosso x vale 3. Então significa que a nossa resposta correta é a letra B. Então lembre-se que esses passos são muito importantes para que nós possamos aí realizar, né, essa parte de equação do primeiro grau. Nós vamos geralmente procurar isolar a nossa incógnita, isolar a nossa letra. Letras para um lado, números para o outro, fazendo sempre a parte da operação inversa, beleza? Agora eu quero te convidar então a me acompanhar aqui em mais uma questão. Nós vamos fazer então agora já a nossa questão envolvendo a parte de funções. Essa questão é bem importante porque ela é uma pegadinha. Então olha só, diz assim, ó, o domínio da função. E aí nós temos uma função f de x igual a menos 3, entre parênteses, x mais 7. Quando um x, no caso, ele é um número real. Então, o domínio da função ele é apresentado na alternativa. Então, aqui o que eu estou perguntando para você? Eu estou perguntando exatamente qual é o domínio da função. Então, a função que nós temos aqui, ela é uma função afim. Ela é conhecida como função do primeiro grau também, mas nós geralmente vamos chamar ela de função afim, certo? Alguns matemáticos, alguns livros falam que função não tem grau. Então é função afim, função quadrática, função exponencial e assim por diante. Mas nós também temos o costume de chamar de função do primeiro grau. Uma função afim, sempre que nós falarmos em domínio da função afim, isso é importante nós sabermos,
o domínio de uma função afim é sempre o conjunto dos números reais. O que significa isso? O domínio, ele é o conjunto de todos os valores que eu posso colocar no lugar da letra x, ou lugar da minha incógnita, da variável independente, certo? Nunca esqueça isso. Quando nós estamos falando em domínio, nós estamos falando nos valores que eu posso usar para minha variável independente. Então, nesse caso, para minha variável independente, quem que eu posso usar? Eu posso usar qualquer valor. Então, o domínio da minha função é o conjunto dos números reais, independente da forma que ela apareça, se ela é uma função afim. Como é que eu sei que ela é uma função afim? Olhando apenas para minha variável independente, que é o x. Olha só, o meu x, ele tem aqui ó, o grau 1, que nós costumamos dizer, ele é um polinômio de grau 1. Então, se ele é um polinômio de grau 1, ele é uma função afim. E na função afim, o domínio é do conjunto dos números reais. Então, eu já vou eliminar todas as alternativas que tem maior e menor. E também já vou te mostrar, então, qual é o mistério aqui. Como é que eu posso representar os números reais usando o intervalo? Eu uso o intervalo que vai do menos infinito ao mais infinito. Por isso, a minha resposta é a letra E. Então aqui, ó, eu estou representando o famoso conjunto dos números reais, certo? Então, numa função afim, o domínio é formado pelo conjunto dos números reais. Não esqueça disso. Significa que eu posso usar no lugar dessa letra x qualquer valor, certo? Qualquer valor real. Então, positivo, negativo, fracionário. Então, só não posso geralmente usar o que? Uma raiz quadrada negativa, ou uma raiz de índice par negativo. Então, fica essa dica para você e veja que é uma questão muito fácil, prática e rápida, desde que você conheça a linguagem matemática, tá certo? Agora vamos colocar aqui mais uma questão então para você que está se preparando. Olha só, dá uma olhadinha comigo nessa questão aqui. De novo, vamos reaquecer os motores com equações de primeiro grau. Olha só, qual o resultado da equação de primeiro grau 2x menos 7 igual a 28 menos 5x? Então, ela é uma equação simples. Nós vamos reescrever essa equação. 2x menos 7 igual a 28 menos 5x, certo? Vamos conservar o 2x aqui. Ele não mudou de lado, então a operação permanece positiva. O 5 que está negativo, ele vai ficar positivo. Operação inversa é uma adição. Então, 2x mais 5x. O 28 permanece e o 7 vai ficar positivo. Então, 2 mais 5, temos 7x igual a 28 mais 7 nos dá 35. E aí, como é que fica agora a nossa resolução? Bom, se o 7 está multiplicando o x, ele vai agora dividir o 35. Então, temos 35 dividido para 7, na forma fracionária. Você perceba que eu estou aqui fazendo passo a passo para que a gente não faça tudo embolado, como algumas pessoas têm o costume de fazer. Isso pode te prejudicar até mesmo na hora da prova. Então, toma muito cuidado com isso. 35 dividido para 7, nós temos quanto? 5 como resposta. Então, quer dizer que o valor que torna verdadeira esta igualdade é o 5. Então, o nosso conjunto solução aqui, ele é composto pelo número 5. Uma equação do primeiro grau, ela vai ter apenas uma resposta na solução, quando ela for possível, né? E determinada. Então, aqui nós temos exatamente a nossa resposta na letra B, certo? Então, é bom que a gente vá dando essa aquecida aí nos motores, que você fique ligado e que você possa acompanhar esse passo a passo, anotar aí no seu material, tá bem preparado para a sua prova, beleza? Vamos para a questão 4? Olha só, na questão 4 aqui nós temos o seguinte, preste muita atenção nessa questão que fala sobre função. Nós estamos dando uma informação ali. Olha só, se f de 3 é igual a 15. O que ele está me dizendo aqui já nessa primeira informação que eu vou anotar aqui, ó? F de 3 é igual a 15. Essa é uma informação. Aí ele fala o seguinte, ó. Se f de 3 é igual a 15 em f de x igual a, abre parênteses, a menos 1 x
mais 5. Essa é a função que ele me deu. Então, ele quer saber o quê? O meu objetivo aqui é saber o valor da letra A. Então, como esse é o meu objetivo, é saber o valor da letra A, o que eu tenho que saber? Esse 3 está no lugar de quem, esse número 3? Ele está no lugar do x. Então, se o 3 está no lugar do x, significa que, com essa informação que ele me deu, eu vou substituir o número 3 no lugar do x. Ou seja, eu tenho o que aqui nessa função? Eu tenho a partir de agora, ó, a menos 1 no lugar do x, certo? Nós vamos colocar o número 3, porque ele está no lugar do x. Ó. Então, a menos 1 vezes 3, mais 5. Ele falou o quê? Que toda vez que eu colocar o número 3 no lugar do x, eu vou achar como resposta o número 15. Então, quer dizer que este resultado é igual a 15. Percebeu aí? O que eu posso fazer agora? Eu posso multiplicar o 3 por todo mundo. Ó. O 3 vai multiplicar o A e o 3 vai multiplicar o menos 1, todo mundo que está no parênteses. Então, temos 3A menos 3 mais 5, permanece igual a 15. Para terminarmos agora, nós vamos resolver essa equação do primeiro grau. Letras para um lado, números para o outro. Antes dá para dar mais uma enxugadinha nela aqui, ó. Menos 3 mais 5. Eu devo 3 e tenho 5. O que acontece? Me sobra 2 igual a 15, certo? Agora, vamos lá. Conserva o 3A, o 15 permanece e o 2 fica negativo. 15 menos 2 nós temos como resposta 13. Se o 3 está multiplicando, ele vai dividir. Então, o meu A é 13 sobre 3, beleza? Agora, observando essa questão número 5 que nós temos aqui, ó, diz assim: analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa que demonstra a função geratriz correta para o gráfico. O que nós queremos saber? Qual é a função que deu origem a esse gráfico? Para fazer isso, eu vou começar te mostrando sempre uma ideia básica. Olha para o gráfico, lembrando que ele é composto por uma linha horizontal, que é a linha do chamado eixo X, e a linha, né, do eixo Y. Olha para o eixo Y e veja aonde o gráfico ele passa, onde ele intercepta o eixo Y. Sempre onde ele passa pelo eixo Y, que é esse pontinho aqui que eu estou destacando, bem pequenininho, ele vai ser o nosso termo independente. Então, nunca esqueça isso, tá? Minha dica para você aqui, ó. Olhou para o eixo Y, ele vai ser o teu chamado termo independente. O que é um termo independente? É aquele termo que não depende de letra nenhuma, certo? Então, nesse caso aqui, o meu termo independente é o 8, positivo. Significa que tudo que tem menos 8 nós já podemos na hora descartar. Então, a letra B está fora e a letra C está fora, porque é 8 positivo. Mais uma coisa, esse gráfico ele é uma reta. Se ele é uma reta, nós já podemos descartar qualquer possibilidade que leve para uma função quadrática, que o gráfico é uma parábola. Então, a letra E está fora. É uma função do primeiro grau. Nós estamos entre a letra A e a letra D. A letra A, ele tem ali o coeficiente angular negativo, menos 3. Se o coeficiente angular é negativo, significa que nós teríamos uma função decrescente e o meu gráfico ele teria uma inclinação para a esquerda. Agora, se o meu gráfico tem uma inclinação para a direita, ele está subindo, vamos dizer assim, da esquerda para a direita, significa que o meu coeficiente é positivo. Logo, a nossa resposta correta é a letra D, sem cálculo, 3x mais 8. Ah, mas professor, eu quero saber como chegar nesse 3x mais 8. Bom, nós já sabemos o quê? Que uma função afim ela é representada pela lei y igual a ax mais b. O que a gente já sabe aqui? Nós sabemos que o nosso coeficiente b é o 8. Então, nós já sabemos que o nosso y ali igual a ax mais 8 é a parte inicial do processo. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Observa comigo exatamente os pontos. Olha só, eu vou pegar esse primeiro ponto aqui, que ele é representado pelo menos 2 para o x, sempre o x em primeiro lugar,
menos 2 e mais 2. Então, menos 2 e mais 2. E nós temos aqui um outro ponto, que nós vamos representar esse ponto como sendo, para o nosso x, 2 positivo e 14 positivo. Como que nós vamos fazer para achar o coeficiente A? O coeficiente A, ele é a variação do y sobre a variação do x. Como assim? Nós vamos fazer dessa forma. Eu vou pegar esse ponto maior aqui. O meu y aqui vale 14. Então, eu vou fazer 14 menos exatamente esse outro valor do y que eu tenho aqui, que é 2. 14 menos 2 sobre... Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar o valor do x, que eu vou chamar de 2, menos o menos 2. Olha como que vai ficar o coeficiente A. 14 menos 2, 12. 2 menos o menos 2 vai ficar 2 mais 2. Ou seja, nós teríamos 12 dividido para 4, que vai dar 3. Então, realmente, o meu coeficiente vai ser 3 e ele vai acompanhar o x. 3x mais 8. Por isso, realmente, a nossa alternativa correta é a letra D. Beleza? Então, só para você, caso precises entender de onde saiu esse 3, tá? Ele saiu desse cálculo, que é o cálculo do coeficiente angular. Beleza? Então, fica essa dica para você. Não é obrigatório que você faça um sistema de equação para chegar nessa resposta, né? Mas só olhando também pelas primeiras dicas, nós já chegaríamos na resposta sem cálculos, ok? Vamos direto então para a nossa próxima questão, questão número 6. Diz assim a nossa questão número 6. Se f de 2 é igual a 10, em f de x igual a 3x mais b, então b será. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é encontrar o valor do b. Qual foi a informação que ele me deu? Ele falou que o f do 2 vale 10. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando no lugar da letra x eu colocar o número 2, nós vamos achar o 10 como resposta. E aí ele me deu um caminho, uma fórmula. F de x igual a 3x mais b. Então, o que é para fazer? Colocar o número 2 no lugar do x. Então, vamos lá. 3 vezes o 2... seria aqui, o f de 2, tá? Então, 3 vezes 2 mais o b, né? Tudo isso tem que ser igual a 10. Eu só vou pegar essa parte aqui do cálculo que me interessa, certo? Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6, mais b igual a 10. Se o 6 está somando, ele vai passar subtraindo. 10 menos 6, o nosso b vale 4. E aí nós matamos a charada, letra A, nossa resposta certa. Beleza? Vamos adiante, então. Então, seguindo aqui agora, vamos dar uma olhadinha na nossa próxima questão, questão número 7, que diz assim, observe o gráfico abaixo. Então, nós estamos observando que esse gráfico ele é uma reta paralela ao eixo X, certo? Ele é uma reta paralela ao eixo X. Então, vamos colocar aqui paralela a x, certo? Ao eixo x. Trata-se de uma função linear, constante. Então, realmente, toda vez que nós tivermos um gráfico paralelo ao x, nós estamos falando de uma função constante. Então, essa também é uma coisa que nós devemos lembrar. Se ela é uma função constante, o que nós temos que saber? Bom, uma função constante ela é derivada de uma função afim. Uma função afim, só para você lembrar, ela é representada sempre pela lei de formação f de x ou y, né? Igual a ax mais b. Nesse caso, qualquer valor do x que nós utilizarmos vai nos dar sempre numa constante. Quem é a minha constante dessa fórmula? É o coeficiente b. Então, sempre que eu falar em função constante, significa que eu tenho f de x igual a b. Eu não tenho coeficiente a. Se eu não tenho coeficiente a, ele não pode ser nem maior e nem menor que zero. O meu coeficiente a tem que ser igual a zero. O b não é igual a zero. O b é diferente de zero, certo? Pode ser positivo ou pode ser negativo. E aí ficamos com a nossa alternativa correta, a letra C. Beleza?
Vamos para a questão número 8, então? Vamos dar essa revisada boa aqui, eu quero ver você aprovado. Vamos lá. Então, a número 8, uma questãozinha aí que volta para uma equação de primeiro grau. Assinale a alternativa que apresenta o valor de x na seguinte equação. E aí nós temos a equação que eu já vou reescrevê-la aqui para você, ó. X mais 42 sobre x menos 2 igual a 12, certo? Pois bem, agora o que eu posso fazer? O x menos 2 que está aqui, ó, dividindo, ele vai multiplicar o x mais 12. Vai multiplicar o 12 só, perdão, né? Então, x mais 42 permanece igual a 12 vezes, abre parênteses, x menos 2. O 12 vai multiplicar o x e o 12 vai multiplicar o menos 2. Vamos lá? Conservamos o x mais 42, 12 vezes x, 12x. 12 vezes menos 2, menos 24. Tudo certo até aí? Agora letras para um lado, números para o outro. Veja que agora o meu 12x está maior aqui. Tanto faz eu escolher o lado. Eu vou colocar sempre todo mundo para o lado esquerdo. Então, eu conservo o meu x positivo, é 1x, né? Ó, é o número 1 aqui do lado, para você não se perder. Menos 12x, ele estava positivo, ficou negativo. O menos 24 permanece com o mesmo sinal e o 42 fica negativo. O que eu posso fazer agora? Eu tenho 1 e devo 12, então eu vou ficar devendo 11x, certo? Agora veja, eu devo 24, devo 42, então ao todo eu devo 66. Se o 11 negativo está multiplicando, ele vai passar dividindo. E veja que na hora da divisão eu vou passar ele com o mesmo sinal. Eu só troco o sinal quando for soma ou subtração. Então o meu x vai ficar menos 66 sobre menos 11. Menos com menos fica mais. 66 para 11, o nosso x é igual a 6. Eis aí a nossa resposta certa, beleza? Letra C. Então, muito cuidado com essa questão, porque muita gente, né, esquece que eu estou levando os números na multiplicação e na divisão com o mesmo sinal. Prova disso é que aqui, ó, o x menos 2 ele passou multiplicando com o mesmo sinal que ele estava antes, dentro do parênteses. Nós não mudamos nada. Então, eu só troco o sinal quando eu tiver uma soma ou uma subtração. Vamos lá para a questão 9? Então, olha só. A minha questão 9 é uma questão bem interessante, é uma questão aí que alguns consideram às vezes uma pedreira, mas ela tem muita lógica envolvida nela. Diz assim, ó, considerando dois valores reais, x e y, tais que o x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. E o y é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5. Então, deixa eu te mostrar o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o conjunto de todos os valores que eu posso usar para a letra x. Eu vou formar um conjunto com eles, tá? Facilitar a tua vida. Ó, o que são aqui números maiores ou iguais a 1? Quer dizer que eu posso usar a partir do 1. Do 1, o 2 e eu vou pegar aqui o 3. Eu poderia usar valores decimais? Poderia, mas só com esses valores aqui inteiros já é suficiente para resolver essa questão. Olha só, eu tenho ali o 1, o 2 e o 3, porque tá o sinal de igual junto. O y, ele vai ser representado por quais valores? O y ele vai ser representado a partir do 2, ó, 2, o 3, o 4 e o 5, porque tem o sinal de igual. Agora, olha só que situação ali que eu tenho. A primeira situação que aparece para mim na letra A, ela está relacionada com uma adição. Ele está falando que a soma deles vai ser, né, vai de 0 a 4. Então, vamos fazer o seguinte, para essa soma ir de 0 a 4, será que isso é verdade isso? Vamos lá, pega aqui, ó, x mais y comigo. Quem é o menor valor para o x que eu tenho? É o 1. Quem é o menor valor para o y que eu tenho? É o 2. Então, 1 mais 2 já dá 3. Não tem como dar 0, certo? Da mesma forma, se eu fizer os maiores aqui, ó, 3 mais 5, vai me dar 8. Então, se eu pegar o maior agora, ó, vou colocar aqui separadinho, tá?
Se eu colocar ali 3 mais 5, vai me dar 8. Então já não serve como resposta certa a letra A. Essa desigualdade está errada. Vamos agora pensar comigo na letra B. Olha só, eu tenho ali x menos y, tá? O que seria x menos y? Vamos junto comigo. O meu menor x que eu tenho, tá? Então eu tenho ali 1 menos o 2, certo? Então eu vou pegar aqui 1 menos o 2 vai me dar menos 1. Então ele falou que eu posso encontrar valores, no caso, maiores ou iguais a menos 2. Até aí o menos 1 tá certo. Agora vamos pensar aqui, ó, pegando os maiores que eu tenho. Eu tenho o 3 e tenho o menos 5. 3 menos 5 dá menos 2. Veja, eu tenho ali valores que vão do menos 2 ao menos 1? Tenho. Mas isso vai acontecer sempre? Não. Eu vou te dar um outro exemplo aqui, tá? Um contra-exemplo. Eu vou pegar, por exemplo, aqui eu vou pegar o 1 e vou pegar o 5. Olha só. 1 e o menos 5. 1 com menos 5 dá menos 4. Já não serviria para essa questão aqui, certo? Então, por isso a letra B está fora. Veja comigo agora a letra C. Vamos lá, passo a passo. Eu tenho x menos 3y. Então, o que eu posso fazer aqui, tá? No x menos 3y. Vamos até anotar aqui. X menos 3y. Eu vou anotar passo a passo. Eu vou pegar os menores valores possíveis que eu tenho aqui, tá? Eu tenho o 1 menos 3 vezes 2. Então, peguei um valor do x, que é o 1, peguei o valor do y, que é 2. Isso me daria 1 menos 6, que dá menos 5. O menos 5 já não está nesse intervalo da letra C. Então, ele já está fora, certo? Então, veja como nós podemos ir fazendo isso passo a passo, né? Não tem muito mistério. Nós temos que pensar geralmente em todas essas possibilidades, certo? Agora, também temos o seguinte, olha só. Eu até vou fazer aqui uma outra situação que eu enxerguei, mas, né, poderia ser diferente. Podia usar direto a letra D. Eu vou pegar aqui a letra E para mostrar para você o seguinte. Olha só. Eu vou pegar aqui a letra E para mostrar para você o seguinte. Olha a letra E comigo. Na letra E nós temos 2x menos y. Eu vou pegar aqui o valor, por exemplo, né, pegar um valor bem aleatório, certo? Ele fala que eu tenho valores que são maiores do que o 7, maiores ou iguais a 7, e menores do que 20. Então, todos os valores ali, será que vão dar maiores ou iguais a 7? Então, vamos pensar junto comigo rapidinho para ver se isso é verdade. Eu vou pegar o 1 para o x, 2 vezes 1. E vou pegar para o y, certo? Eu vou pegar um valor aqui que vai ser o próprio 2. Vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Eu vou encontrar valores sempre maiores que o 7? Não. O primeiro valor que eu encontrei já é o 0. Então, a letra E está fora. O que sobrou para mim aqui? Sobrou a alternativa D. Então, a única que nós não testamos, professor, deu a certa? Sim, mas veja que aqui aconteceu o quê? Nós procuramos sempre nas alternativas casos que que causassem uma contradição naquilo que nós estamos fazendo. E não aconteceu isso em nenhuma das outras. Por isso, nós podemos, então, realmente ficar com a letra D. Na letra A, na letra B, na letra C, na letra E, nós encontramos contradições. Já na letra D, que nós nem precisamos fazer, então por uma eliminação ficamos com ela. Essa é uma das formas, tá, também de nós resolvermos questões na hora da prova. E por isso eu escolhi essa questão aqui diferenciada para te mostrar, que é uma questão da Fundatec de 2020, beleza? E vamos para a nossa 10ª questão. A nossa 10ª questão diz o seguinte, olha só. Se x igual a 5 é a solução da equação do primeiro grau, ax menos 3x mais 4 igual a 9, então o valor de A será. Ele está me dizendo que o 5 é uma solução da equação.
Então, o que isso significa? Que toda vez que eu tiver uma equação e que eu substituir o número x substituir a letra x, né, pelo número 5, significa que eu vou conseguir aqui encontrar, sim, uma igualdade. Então, o que eu posso fazer? Eu vou colocar o número 5 no lugar da letra x. Eu tenho a vezes 5 menos 3 vezes 5, mais 4 igual a 9. Então, a partir disso, você veja que agora eu fiquei só com a letra A. A vezes 5, 5A. 3 vezes 5, 15 negativo. Mais 4 igual a 9, certo? Menos 15 com mais 4 vai nos dar quanto? Vamos lá? Menos 15 com mais 4 vai me dar menos 11, igual a 9. Se o 11 está subtraindo, ele vai para o outro lado fazer uma adição. Então, eu tenho 9 mais 11, que dá 5A igual a 20. Agora que o 5 está multiplicando o A, ele vai dividir o 20. 20 dividido para 5, o nosso A vale 4. E assim nós chegamos na nossa alternativa correta, que é a letra D. Tudo certo até aí? Vamos então para a nossa próxima questão. E na questão número 11, nós temos a seguinte situação, olha só. Qual dos conjuntos abaixo pode ser usado para representar os valores de x na seguinte função? F de x igual a 2x mais 8, para que todos os valores de f sejam maiores do que 14. Então, ele me deu aqui uma função que é f de x igual a 2x mais 8. O que eu quero? Eu quero que esses valores sejam maiores que 14. Então, para que os valores sejam maiores que 14, olha o que nós vamos fazer aqui, ó. 2x mais 8 maior que 14. Nós vamos ter uma inequação do primeiro grau. Vamos resolver do modo que nós já usamos para resolver uma equação do primeiro grau. Olha só, 2x maior que 14 menos 8, beleza? 2x vai ser maior que 14 menos 8 vai nos dar quanto? 14 menos 8 vai me dar 6. E aí, se o 2 está multiplicando, ele vai dividir. Então, o x tem que ser maior do que 6 por 2, 3. X tem que ser maior do que 3. Em qual situação nós temos valores maiores que o 3? Nós temos a situação da letra B. Beleza? Ó, o 4, 5, 6, o 7, o 8. A partir desses valores, eu vou sempre encontrar valores acima de 14, certo? Então, se você substituir no lugar da letra x qualquer um desses números que estão na letra B, você vai encontrar um resultado acima do 14. É isso que significa a nossa pergunta ali da questão. Vamos direto para a questão 12? Olha só, a questão 12 diz o seguinte: a função f de x igual a 3x mais 18, cuja imagem é igual a 63, tem o elemento do domínio igual a... Então, como ele fala imagem, ele primeiro me dá uma função. Vamos entender o que isso significa. Primeiro, vamos anotar a função, 3x mais 18. Olha só, ele fala que ele quer saber ali, né, qual é o elemento, ou seja, ele quer saber qual é o valor do x que vai me dar um resultado igual a 63. Então, para isso, nós vamos colocar aqui, ó, 3x mais 18 igual a 63. O x é o meu domínio, então ele quer saber qual é o elemento do meu domínio que tem o elemento 63 como resposta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver essa equação do primeiro grau. Olha só, 63 permanece e o 18 fica exatamente negativo. Então, nós temos 3x igual a 63 menos 18. Vamos fazer, então, um cálculo rápido sobre isso, que vai nos dar como resposta 45, certo? A partir de agora, se o 3 está multiplicando, ele vai dividir o 45. 45 para 3 vai me dar 15.
Então, significa que se eu substituir o número 15 no lugar da letra X, eu vou encontrar como resposta o número 63. Nossa resposta certa, letra A. Beleza? E já questão número 13, nós temos o seguinte, olha só, essa questão é sobre domínio da função. Considerando a função, e ele me dá uma função ali com uma fração. A função que ele me dá é essa aqui, ó, f de x igual raiz quadrada de x mais 2 sobre x. É correto afirmar acerca de seu domínio. Então, ele quer saber sobre o domínio da função. Primeiro, eu tenho um x dentro de uma raiz na parte de cima. Sempre que eu tenho um x na parte de cima da minha fração, o meu domínio, o que é o domínio? É tudo que eu posso usar no lugar da letra x. O meu domínio serão valores maiores ou iguais a zero. Por quê? Porque para o meu número ter uma raiz quadrada, ele só vai poder ter uma raiz quadrada, independente se for decimal ou exata, quando ele for um número maior ou igual a zero. A partir do zero, eu tenho raízes quadradas, tanto exatas quanto não exatas. Então, eu vou dizer que o meu x mais 2 tem que ser maior ou igual a zero. Até posso resolver ele aqui, ó. O x mais 2 maior ou igual a zero significa que no lugar da letra x eu vou ter que usar valores maiores ou iguais ao menos 2, beleza? Então, é isso que significa até aqui, certo? Então, valores maiores ou iguais ao menos 2. A partir de agora, eu vou pensar também no meu denominador. Sempre que eu tenho um x no denominador, esse valor que está no meu denominador ele tem que ser diferente de zero. Então, nesse caso, ó, o meu x tem que ser maior ou igual a menos 2 e diferente de zero. Como que significa essa situação aí? Deixa eu mostrar ela para você. Ó. X maior ou igual a 2 significa que eu tenho um intervalo real que a partir do menos 2 eu posso usar qualquer número que seja acima dele, certo? Agora, x diferente de zero quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso usar qualquer valor para o meu x desde que esse valor não seja zero. Eu posso usar valores maiores ou menores, só não posso usar o zero. Então, fazendo agora uma junção disso, o que nós obteríamos a partir daqui? Eu vou colocar um embaixo do outro agora para você perceber onde nós queremos chegar. Eu vou colocar essas duas respostas aqui, ó. Eu vou colocar aqui o menos 2, certo? E tudo pintado à direita do menos 2. E eu vou colocar agora aqui também o zero, lembrando que o zero está à direita do 2, é uma bolinha não pintada, porque ele é um intervalo aberto, certo? E eu vou pintar tanto à direita quanto à esquerda. O que isso significa para mim? Significa que eu tenho um intervalo fechado no menos 2. Ó, se eu pegar todas as partes que estão pintadas ao mesmo tempo. Então, eu tenho um intervalo fechado no menos 2, e ele vai ser aberto no zero, por isso nós usamos um parênteses. E eu vou juntar com um outro intervalo, que vai ser do zero novamente não pintado, até onde? Até o infinito. Veja qual das alternativas representa a minha resposta correta. A minha resposta correta está na letra B. Qual é a diferença da letra B para a letra C? Apenas um colchete. Ele é o que diferencia, e isso pode acontecer na tua prova também. Beleza? Então, toma muito cuidado com esse tipo de situação, tá certo? Bom, espero que essa aula tenha sido muito útil para o teu aprendizado. Desejo a você agora foco, força e determinação rumo à tua aprovação. Um abraço e até mais.